Abraços virtuais e afetuosos para todos vocês. Em nome de Deus, prosseguimos com os comentários do livro Vida Feliz. O médium foi Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 28, onde a autora espiritual vem falando sobre algo que todos nós gostamos muito, é de ganhar presentes. Só que nessa mensagem, ela vem falando de um presente muito especial. É um presente que é dado por Deus para nós, e ele vem com uma espécie de mensagem ou etiqueta que diz assim: eu represento uma nova oportunidade. E olhando para aquele presente, nós concordamos, realmente é um recomeço, é uma nova chance. Mas, sempre tem um mas, contudo, esse presente, ele não vem com manual de instruções. E as pessoas que o recebem se complicam no início para cuidar deles, têm dúvidas, incertezas, mas deixando o instinto, principalmente o instinto maternal, aflorar, as situações ficam mais simples. E esse presente, quando ele dá aquele sorriso, mesmo não tendo um dentinho, que felicidade! Quando fala mamã, papá, e quando nos abraça com aqueles bracinhos tão fofinhos, é uma felicidade, é uma alegria. O nosso coração se enche de amor e reconhecemos que os cuidados, as preocupações, tudo vale a pena. Bem, já sabemos que Joana de Ângeles irá nos dar preciosas orientações sobre as crianças. Aliás, como nós estamos nos portando diante das crianças. Eis a mensagem: seja gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Então, de início, temos que ser gentis com as crianças. O que é uma pessoa gentil? Uma pessoa educada, sincera, atenciosa, uma pessoa encantadora. Com todas as crianças, porque as crianças são individualidade, elas são diferentes. Então vamos estabelecer dois extremos. No primeiro extremo está aquela criança que quase não dá trabalho, as preocupações naturais, é estudiosa, obediente, mas no outro extremo está aquela criança muito problemática, agressiva, desobediente, que não quer estudar. Mas Joana de Ângeles nos orienta para nós sermos gentis. E será que essa gentileza seria satisfazer todas as vontades dessa criança? Não, porque se fizéssemos assim, estaríamos formando uma criança mimada e muito enjoadinha. E qual a visão que a doutrina espírita tem sobre as crianças? Serão as crianças adultos em miniatura? Ou serão, como se dizia no passado, um livro em branco, com muitas páginas em branco para serem escritas? Nada disso. Esses conceitos são obsoletos e totalmente ultrapassados. E o Espiritismo vem nos dizer que a criança, como nós, é um espírito encarnado. A diferença é que ela é um espírito recém-encarnado e nós já estamos aqui há algum tempo. Eu já estou há 64 anos. Então a criança estava no mundo espiritual, em espírito, com seu perispírito, e no processo reencarnatório de mais ou menos 9 meses, ela renasce com um novo corpinho formado para aquela reencarnação. E não sei se vocês já notaram, assim, essa questão do período, né, da duração do período de infância. Por exemplo, nos nossos animais de estimação em casa, o cachorro, o gato, a gata, como esse período de infância é rápido. Nós vimos o gatinho mamando, o cachorrinho mamando, de repente, já estão adultos. A gatinha, por exemplo, com 6 meses, ela já está no cio, ela já pode procriar. Por que será, então, que conosco, espíritos humanizados, o período de infância dura 12 anos? Essa dúvida Allan Kardec também teve e pergunta aos benfeitores espirituais na questão 383.
qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Vemos então logo de início o objetivo da reencarnação de todos os espíritos, que é o aperfeiçoamento, o progresso. E esse período da infância, a criança, ela está mais acessível, é mais fácil de atingir as impressões que ela recebe. E que impressões são essas? As ações educativas, intelectuais, morais, os exemplos que ela presencia, a linguagem que ela ouve, a maneira como ela é falada, isso tudo a impressiona vivamente. E nós podemos falar assim: mas criança percebe isso tudo? É assim tão bobinha, tão novinha? Percebe sim, percebe muito. As crianças são ótimas observadoras. Pergunte a opinião a uma delas, que você com certeza terá uma opinião sincera. E também nós podemos dizer, essa questão da infância, nós podemos provar da seguinte forma. Eu, por exemplo, não lembro o título do último livro que eu li, mas eu lembro de coisas que aconteceram na minha infância. Graças a Deus, só lembranças alegres, de felicidade. Outras pessoas lembram de traumas que passaram na infância e não esquecem. Então é sinal que há sim essa acessibilidade. A criança realmente percebe muitas coisas. E aqui diz no finzinho que tem os incumbidos, os responsáveis pela sua educação, são o papai, a mamãe ou outros familiares que têm que estar bem atentos à necessidade de se aproveitar o período da infância, que se forem semeados valores morais positivos, mais tarde irá se colher naquele período mais conturbado, que é a adolescência. Kardec diz aqui, o espírito aliás diz, que nesse período da adolescência, o espírito retoma a natureza que lhe é própria. Parece que a criança muda, mas não é isso. É que através da glândula pineal, a epífise, as comportas do passado são abertas e o espírito então retoma, mostra a sua natureza. Se tiver acontecido na infância uma semeadura de valores morais, passar por este período da adolescência será muito mais fácil. Então essa semeadura é muito importante. E ela continua dizendo que as crianças necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Oportunidade de aprendizado, o amor envolvendo a paciência, a responsabilidade de quem está cuidando delas. E que triunfo é esse? Que triunfo é esse? É uma vitória. Isso quer dizer o quê? Para elas conseguirem realmente aproveitar, progredirem nesta reencarnação. Realmente a nossa responsabilidade é muito grande. E ela diz que as crianças são cidadãos em formação. E aí, quando a criança come o docinho e joga o papel no chão, ou vai lá, maltrata uma plantinha, ou vandaliza um bem público, já está na hora de começar a falar com ela sobre cidadania. E diz também que esta criancinha, ela não sabe, ela ignora as lutas que chegarão, que as aguardam, elas não sabem. Pode ser uma reencarnação de expiação, de provação, uma reencarnação missionária. Por isso elas têm que ser tratadas com tanto carinho. Inclusive, no passado, as crianças elas não tinham nenhum mobiliário apropriado para elas. Se a criança quisesse se sentar, ela ia usar uma cadeira do adulto, ia sobrar cadeira para uma criança. E nós devemos a Augusto Frobel, um alemão, a criação dos jardins de infância nas escolas. E ela diz também, continuando, Joana de Ângeles, que além de sermos gentis, de oportunizarmos muitas chances de aprendizado, da cidadania, ela diz também para nós sermos simpáticos e transmitir confiança. Simpáticos no sentido de que essa simpatia não seja aquela simpatia vazia, aquele peguismo de apertar a bochecha da criança, não. Que essa simpatia seja
frutificada, que ela frutifique numa educação intelectual, sim, porque é importante ir à escola, o processo de escolarização, de cultura do nosso mundo, até para que a criança aprenda a discernir, a estabelecer diferenças. E também a educação moral, mas Allan Kardec nos diz a educação moral, não aquelas aprendidas nos livros, mas a educação moral, aquela que cuida de formar o caráter, um caráter reto, ou seja, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E nós temos também que estar atentos, porque nós somos um representante para essa criança do mundo adulto. Nós estamos representando a humanidade para elas. E falando dessa questão da educação moral, até no aspecto religioso, nós não poderemos esquecer da necessidade de oferecer a essa criança princípios religiosos, sejam quais eles forem, de acordo com a religião que o papai e a mamãe tenham, é importante. E nós sabemos que, infelizmente, isso não acontece em todos os lares. Os pais, às vezes, são negligentes com essa educação moral. E no livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, Divaldo Pereira Franco fala com muita severidade sobre isso. Ele diz que os pais dão a melhor alimentação, o melhor vestuário, as melhores escolas, os remédios, as vacinas, tudo para o bem-estar daquela criança. Se a criança disser, olha mamãe, essa semana eu não quero ir para a escola, e não vou tomar vacina não, vou ser picado de jeito nenhum, e esse remédio amargo não quero não, também não quero aprender inglês não, o que vai acontecer? A criança vai ser obrigada, os pais vão obrigar, mas quando chega no aspecto religioso, os pais, alguns pais, são muito negligentes e dizem assim, quando crescer ele escolhe a religião. Mas acontece que para escolher pressupõe-se que se tenha opções. Se aquela criança cresce sem nenhum princípio moral, sem nenhum princípio religioso, com todo aquele conteúdo que aquela religião possui, de que maneira ela vai escolher? E se os pais encontram na sua religião, no nosso caso o Espiritismo, a diretriz de libertação para eles, não é o melhor também que dê isso para os filhos? Mais tarde, quando crescerem, eles poderão escolher outra religião. Eu nasci numa família espírita, fui evangelizada na Casa de Jesus, tive todo o meu suporte doutrinário no Centro Espírita Casa de Jesus, na Juventude Espírita, e decidi continuar espírita, como outros decidem outra religião. Mas pelo menos nós temos uma maneira de escolher com mais acerto. E lá na Mansão do Caminho, o Divaldo conta aqui nesse livro que ele estava tendo problemas com a evangelização. Os pais estavam um pouco revoltados com relação ao horário. E diz assim, em Salvador, ele contando, que é uma cidade praiana, outros me têm proposto, pai, vamos arranjar outra hora mais conveniente para transferir a evangelização, porque você sabe, o domingo é dia de praia. Aí o Divaldo pergunta, e que hora será própria? Outra hora, mas que hora? O que você acha? O Divaldo responde, eu não acho nada, porque não tenho filhos, os filhos você é que os tem. Mas não poderia ser noutra hora? Volta uma carga. E o Divaldo responde, olha, depende de você achar a hora, porque considere, durante os dias da semana não pode ser, de vez que todos estão estudando. No sábado à tarde, o evangelizador também tem que se arrumar, já que é a única hora que ele dispõe para os seus compromissos, para preparar-se. No domingo à tarde não pode ser, porque as crianças têm as festinhas de aniversários, as matinezinhas, isso e aquilo. De noite não convém, porque criança não pode dormir tarde. Domingo pela manhã não é possível por causa da praia. E as pessoas coçam a cabeça e concluem, é um problema, não? E o Divaldo elucida, praia é um problema, porque perverte muita gente.
Não, dizem, a praia não. O problema é esse negócio de evangelização. E o Divaldo encerra o assunto. Não, não acho não. Creio que a evangelização é a solução dos problemas. E depois ele comenta: aqueles que assim agem não são pais espíritas. Na verdade, eles não desejam que o filho vá à praia. Ocupando-se em trazer o filho à evangelização, eles sim perdem a praia. Então o problema é esse. Sempre sugiro: percam umas praias, mas salvem seus filhos. Nós vemos aí, então, a responsabilidade dos pais em levar os seus filhos para aquilo que eles acham de melhor para eles. E nós vimos as religiões muito bem estruturadas para oferecer esse trabalho à criança. E ela diz também para nós não atemorizarmos as crianças com medos. No meu tempo era o bicho-papão, o quarto escuro, o velho do saco, porque quando a criança descobre que aquilo tudo é mentira, ela vai ficar mais indisciplinada. Se a criança teve um comportamento errado, vamos conversar, e se ela não aceitar, ela vai ter que pensar sobre aquilo. Só que para pensar, ela não vai poder fazer isso jogando no celular, vendo televisão, conversando com os amiguinhos. Olha, você vai ter que pensar sobre o que você fez, sobre o que eu falei, e para isso você tem que ter a cabecinha no lugar. Também não maltratar as crianças. Quando uma criança apanha, é espancada de uma pessoa, principalmente que ela ama, ela não deixa de amar essa pessoa, ela deixa de amar a si mesmo, tendo sérios problemas de autoestima na fase adulta. E sobre isso, existe um progresso incrível que aconteceu agora. Fazer 30 anos, no dia 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, fez 30 anos e representou um progresso incrível na proteção de todo tipo à criança. Ainda existem abusos? Existe maltratos? Sim. Ainda existe o trabalho escravo infantil? Sim, mas melhorou muito, porque agora existe um órgão oficial, existem os conselhos tutelares, pessoas preparadas para tratarem desse assunto. Estamos quase terminando, lembrando que nós um dia também fomos crianças. E que lembranças que nós temos? São boas? Se são lembranças menos felizes, vamos aproveitar para repetir esses acertos com as crianças e não repetir os erros dos quais fomos alvos. E vamos deixar escapulir um pouquinho de vez em quando essa criança que nós ainda temos dentro de nós. E terminando, Joana de Ângeles nos lembra muito docemente, nesse mês tão especial, que Jesus também foi criança. E ela diz assim, que quem visse aquele menino brincando descuidadamente na cidade de Nazaré, não podia imaginar que ali estava o co-criador do planeta Terra, não é? O governador espiritual do planeta Terra, e aquele que já nasceu na manjedoura nos dando exemplos de simplicidade, de humildade, e que mais tarde nos daria as lições do verdadeiro amor. Para ele, de acordo com a doutrina espírita, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia e modelo. E nesse mês tão especial, que nós nos aproximamos mais e mais de Jesus, nós desejamos um Natal muito feliz, um ano novo, maravilhoso, que nós possamos nos aproximar mais e mais das crianças, permitir que nos encantemos com elas, com a sua doçura, não esquecendo que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Muito obrigada, um abraço de muito carinho para todos vocês.